Olá, tudo bem? Eu sou Ed Júnior, gestor executivo de negócios com experiência prática e teórica em comunicação, propaganda e marketing. Também possuo formação em programação neurolinguística. E a gente vai falar um pouco aqui nesse workshop, nesse vídeo. Eu quero tentar compartilhar com vocês algumas coisas do que eu penso. Nesse primeiro módulo especialmente, falando um pouco de agenda de compromissos. A intenção disso é fazer uma melhor gestão do nosso tempo, com organização pessoal e organização de tarefas. As pessoas hoje têm muita dificuldade em usar a agenda por dois motivos. Primeiro, que papel a gente não anda mais com bloco de anotações, geralmente tem celular. Segundo, que é um costume as pessoas não utilizarem a agenda, independente dessa revolução tecnológica ou não. E a agenda ela é muito importante. Por quê? Porque ela te faz ter organização e planejamento sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sua vida pessoal. Bom, o primeiro passo é ter uma agenda. As pessoas não têm esse costume, geralmente anotam datas, coisas, compromissos, todos na cabeça. Mas a nossa cabeça falha. A nossa memória sempre vai nos trair. Ou num dia, ou num horário, ou no local. De repente alguém marca um compromisso com você para uma filial de uma empresa A. E aí você entende que que é a filial dessa mesma empresa, mas num outro local. E aí você vai, então você vai perder tempo, você vai perder organização. Então quando a gente gasta tempo planejando, nos organizando, a gente acaba ganhando em não perder um compromisso, de repente profissional, que pode gerar um novo negócio, ou então com alguém da família, em que você vai ter ali uma oportunidade de confraternização. Tem algumas coisas que eu quero, antes da gente começar, que eu quero lembrar, que eu acho que é sempre importante a gente ter isso na nossa mente. Primeiro, a nossa memória sempre pode nos trair. Nós não somos um computador, um sistema, um software em que a gente coloca uma informação e no momento apropriado ela vai voltar. Ou seja, a sua memória pode trair. E aí eu sugiro que você utilize ferramentas para que isso não aconteça ou para, no mínimo, minimizar, desculpa a redundância, mas minimizar o impacto disso na nossa vida. Segundo, sempre pense com a cabeça de quem não tem informações. A gente tem um problema muito sério, as pessoas de modo geral, que é a falta de comunicação. De repente você pede alguém para fazer determinada coisa e aquela pessoa acha que entendeu de um modo e você pensa que falou do modo apropriado, e quando você vai ver, o resultado é totalmente diferente do que você queria. Então sempre pense com a cabeça de quem não tem informação. E a outra coisa é não procrastine. A gente tem mania de procrastinar. Isso é legal, mas eu não vou fazer porque isso toma tempo, isso eu não tenho costume. Se programe, você tem condição real de fazer o que você quer, desde que você queira. Nosso primeiro módulo é falando sobre a agenda de compromissos. Então, o primeiro passo é ter uma agenda. Você vai ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais disciplinada e, consequentemente, com melhores resultados. Segundo passo, criando um compromisso. É muito importante você entender o que é aquele compromisso. Então, alguém me ligou, alguém me mandou e-mail convidando para um evento, vamos chamar assim, entenda do que se trata. Então, pergunte o que é, e aí quando você tem uma agenda, isso facilita, porque na hora de escrever você tem que colocar lá, reunião com Ed Júnior. Então você está organizando o que será aquela reunião. Você já tem, não é tipo, eu vou lá porque o Ed me chamou. Não, é uma reunião. Para tratar de quê? É para tratar disso, daquilo e daquilo outro. É importante que você tenha todas as informações. Se de repente você vê que não precisa, ou que pode gerar algum tipo de estresse, nós não devemos ser engessados. Mas ao mesmo tempo, quanto mais informação, melhor para a organização da nossa vida, da nossa rotina pessoal e profissional. Se você vai para uma reunião, entenda do que se trata, para que você possa dar um título para ela, entenda qual a hora que ela começa, qual a hora que ela termina. Isso é muito importante também. Por quê? Porque você precisa se organizar para os próximos compromissos. Além disso, se você não coloca limite de horário, essa reunião que de repente poderia ter sido resolvida em 20 minutos, ela vai acabar com 3 horas. E aí você vai perder 2 horas e meia de produtividade, ou que você poderia estar indo para o cinema, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa
que não perdendo tempo naquela reunião ou naquela atividade. Nós temos mania de não perguntar o lugar para onde a gente vai. Então, por exemplo, alguém te liga, fala, vamos encontrar? Vamos. Aonde? Na praça tal. Ok, só que a praça tal, dependendo de qual praça ela pode ter diversos tamanhos. Então é normal a gente achar que está dando uma referência e na realidade a gente não está. Gente, tudo pode acontecer. Eu tenho um exemplo, uma vez a gente ia sair para um treinamento, para um curso, e o ponto de encontro era na praça tal. Só que não deram a referência. Um rapaz foi para lá, a bateria do telefone dele acabou, ele não conseguiu falar com a gente. O curso era a 200 km numa cidade, a 200 km de onde a gente estava, ou seja, e por pouco ele não ficou porque não tinha tido tinha pegado todos os detalhes de onde seria o ponto de encontro. Era uma praça maior, no centro de uma cidade. Então, assim, nós não temos todas as informações. A gente sempre tem que pensar com a cabeça de quem está buscando informações. Local com o endereço, né? Por mais que fale, é na casa de fulano. Ok, qual que é o endereço da casa de fulano? Ou é no meu escritório, qual que é o endereço do seu escritório? Pega a nota. Você vai gastar 30 segundos a mais para fazer uma coisa que de repente vai te dar uma dor de cabeças. Eu já fui. Uma vez uma colega marcou uma reunião para eu participar, e ela foi comigo, então ela ficou com todos os dados. Eu só tive a informação de que em determinado horário eu teria que ir buscar ela para a gente poder ir para uma reunião. E a empresa tinha mudado de endereço. O que ela fez? Ela marcou uma reunião na empresa, pegou o endereço no site deles, só que eles tinham mudado há 2 semanas. Nós gastamos meia hora para poder chegar no novo lugar, atrasamos com esse cliente que a gente havia marcado e assim, é óbvio que ele entendeu o que aconteceu, mas de quem foi o erro? De quem marcou a reunião que não pegou a localização correta. A pauta da reunião, então sempre que possível, enfim, entenda do que se trata, quais são os assuntos que vão ser tratados na reunião, porque você pode buscar coisas que vão te ajudar ao longo da reunião, você pode pesquisar, enfim, ter informações que de repente você não teria se você não buscasse antes. Objetividade e resultado em reuniões. É o que eu disse agora há pouco, a gente tem que ir, por isso que é muito importante quando a gente vai para um compromisso, a gente entender qual é o nosso objetivo com ele. Olha, eu acabei de marcar com o cliente A, o meu objetivo é apresentar a minha empresa e fazer com que ele me dê os contatos dele, que ele possa ter os meus contatos para a gente ter uma relação comercial a partir dali. Então assim, qual é o objetivo que você quer quando você marca uma reunião? O meu objetivo aqui é convencer determinada equipe, determinado conselho de tal coisa. Então assim, entenda efetivamente por qual motivo você está indo para aquela reunião. É normal a gente chegar em reunião e as pessoas às vezes se distraem, conversam, e eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que brinca muito, mas no momento apropriado, brinco e volto para o tema, porque senão a gente acaba distraindo, fugindo do que é o objetivo ali daquela reunião, daquele encontro. E uma outra coisa, em alguns momentos pode ser que você tenha que conduzir a reunião. Eu já participei de reuniões em que as pessoas chamam, quando você chega e senta, a pessoa não fala nada, e aí você tem que conduzir. Então assim, você entendendo por qual motivo você está ali, você tem inclusive possibilidade de fazer isso, porque se você não sabe o motivo pelo qual você está naquela reunião, muito dificilmente você vai conseguir conduzir. Uma outra coisa que eu acho que é importante ser falada é também a questão de que existem muitas pessoas prolixas, que não conseguem sintetizar rápido, e aí de repente a reunião vai tomando outros rumos, e aí com toda a fineza, com toda a gentileza, você precisa puxar a reunião para que ela vá para o objetivo que você tem, o objetivo que ele tem, entendendo todos os lados da reunião para que ela seja efetivamente resultados. Uma outra coisa, todo compromisso deve estar na sua agenda. Eu vou te dar um exemplo simples. Deixaram um recado na porta aqui do meu apartamento, eu moro num condomínio, dizendo que tinha uma encomenda que precisava de que eu fosse buscar na portaria, que era um documento que precisava assinar e tal. E eu fico fora geralmente quase o dia todo. Durante 3 dias eu lembrava, falava, quando eu chegar, e eu chego tarde, eu vou buscar essas coisas.
eu não busquei. O que eu fiz? Coloquei na minha agenda. Após o horário que eu tinha, a última reunião que eu tinha, o último compromisso do dia, e isso era assim, chegaria 10h15 em casa, 10h20, algo em torno disso, da noite. Então coloquei buscar na portaria tal coisa. Naquele dia eu busquei. Por quê? Porque o dia todo, quando eu olhava na agenda, eu via que eu tinha aquele compromisso. E isso me ajudou a não esquecer. E se por acaso eu esquecesse, no outro dia, quando eu abrisse o telefone, eu ia ver que eu teria aquele compromisso que eu não fui, e aí eu poderia passar lá imediatamente e resolver isso. Então, todo compromisso deve estar na agenda. Exame médico, visita, jantar, aniversário, casamento, todo compromisso é digno da sua agenda. A gente já falou muito sobre detalhes. Uma outra coisa é confirmá-los, né? Alguém marca uma reunião com você com um mês de antecedência, uma semana de antecedência. Antes de sair, ou no dia anterior, no dia, você vai sentir qual a necessidade, ou o tempo hábil para isso. Liga, manda uma mensagem, olha, estou a caminho, estou indo para a reunião. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que não lembram, às vezes a reunião foi cancelada e você não está sabendo, e ali você vai ganhar algum tempo, porque você vai deixar de ir para um lugar que de repente não vai ter a reunião, ou mudou o lugar e alguém esqueceu de te avisar, se for uma reunião maior, com mais pessoas, e por acaso quem estiver organizando não for uma pessoa tão organizada. Tem um negócio muito importante que eu uso muito para a minha vida, que é: cumpra a sua parte de responsabilidade, elimine todas as possibilidades de dar errado que dependa de você. Então, ou seja, ligue, vá atrás, busque, não tem aquele negócio de me convidaram para a reunião ou me convidaram para o evento e eu vim. Por exemplo, o exemplo que eu dei anterior, se eu tivesse buscado todas as informações, talvez a gente não teria tido esse estresse de ir para um lugar errado, atrasar com o cliente, gastar gasolina, gastar tempo, tempo é dinheiro. Então assim, elimine todas as possibilidades de dar errado que tenham a ver com você. Isso que eu estou dizendo não é só as que estejam sob sua responsabilidade. Mas assim, se você vê alguma coisa que você pode colaborar, colabore e elimine também essa possibilidade de erro. Algumas pessoas têm a tradição de ter várias agendas. Uma agenda para casa, outra para o comercial, outra... Enfim, cada um busca o método de organização que melhor se encaixa na sua vida. Eu particularmente não gosto muito disso porque você é uma pessoa e você não tem como se dividir para estar em dois lugares. Portanto, uma agenda, uma só pessoa, né? Tudo bem que na composição ali você faça algo que indique isso, esse é um compromisso de trabalho, esse aqui é um compromisso pessoal, esse aqui é a data de aniversário de tal coisa. Então assim, mas é uma agenda só. Tem muita gente que às vezes cria, e hoje a gente tem plataformas, ferramentas de trabalho como o Google. Eu utilizo muito a do Google, mas tem outras também, em que você pode criar várias. E aí eu não indico, eu indico, no caso do Google, você até pode criar, mas está ali tudo junto, mas eu brinco que é como uma caixa de correio. Você não cria uma caixa de correio para conta de energia, uma caixa de correio para conta de água, uma caixa de correio para conta, enfim, para quaisquer outras correspondências que vierem. Você cria uma caixa de correio e quando você recebe a informação, você sabe distribuir, isso aqui vai para cá, isso aqui para cá, mas para receber essa informação é um local só, assim como uma agenda só, e aí ali você distribui, até porque todas as pessoas que mandarem vão só para um endereço na caixa de correspondência. No seu caso, todas as pessoas que te mandarem convite vão para uma agenda, que é a sua. Uma outra coisa é, reveja sempre essa agenda. No início do dia, no fim do dia, e depende do seu volume de compromisso ou da sua necessidade também. No início da semana, no fim da semana, olha, isso aqui foi cumprido, isso não foi. Tem um lance muito legal que eu uso, que é o seguinte: a plataforma de agenda que eu utilizo, ela envia um e-mail dizendo que naquele dia eu tenho tais compromissos. Esse e-mail eu guardo. Só quando termina o dia eu deleto ele, eu armazeno ele ali fora da minha caixa de entrada. Por quê? Porque todo compromisso geralmente te gera alguma demanda. Ou você ter que voltar depois, ou aquilo ali vai se transformar numa outra reunião, enfim, ele te gera algum compromisso posterior àquele que você esteve. Então, quando acaba o dia, o
que eu faço? Sempre no dia posterior, eu revejo a minha agenda anterior, os compromissos que estavam ou não nela, porque de repente tem um compromisso ou outro que você marca ali no início do dia, enfim, que você marca e você vai para um compromisso e não coloca na agenda, então eu reviso e falo, olha, dessa reunião eu preciso dar esse encaminhamento, ou eu fiz essa visita para esse cliente, mas eu preciso procurá-lo daqui 30 dias, porque ele não pode esquecer de mim. Então é isso. Esse trabalho, a agenda e tudo que a gente falou aqui serve para que você seja uma pessoa muito mais organizada, com uma gestão de tempo muito melhor, uma organização pessoal e gestão de tarefas assim, imbatível, mas só depende de você.